nós aqui outra vez. Tô super animada de seguir contando minha história de desaceleração. Lembrando que todos esses aprendizados são contados com maior profundidade no meu novo livro, o Desacelera. E hoje eu tô aqui para contar como que eu ando desacelerando e quero compartilhar uma experiência que rolou comigo esse ano em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Nesse retiro, eu fiquei numa casa da árvore, a 10 metros do chão. Nessa casa não haviam distrações como celular, livros, era apenas eu e a natureza, e os meus pensamentos. À noite, quando eu tentava adormecer, eu me peguei refletindo sobre a fragilidade aparente daquela árvore. E aí eu olhava para aquele tronco e me perguntava, será que isso aqui me sustenta? Mas ao mesmo tempo, eu me conectei com uma força que era invisível das raízes ali embaixo e percebi uma rede que não só sustentava aquela árvore, aquela casa, mas todo um ecossistema. E aquilo me marcou muito, assim como todos os rituais que eu vivia ali. Esses pequenos rituais foram muito legais. Acordar com o som dos passarinhos, o sol entrando pela janela, subir na minha casa na árvore e me permitir desacelerar fazendo isso. Nos últimos anos, nesse processo de desaceleração, eu reaprendi a produtividade e entrei em contato com a natureza que eu sou. E olha, eu vou dizer pra você, independente da pergunta, a resposta é natureza. A natureza, após bilhões de anos de evolução, já encontrou diversas soluções para muitos dos desafios que a gente enfrenta. E eu posso destacar aqui alguns para vocês. Como, por exemplo, evoluir para sobreviver. A natureza está constantemente incorporando e refinando informações para manter a vida sustentável. Isso inclui replicar algumas estratégias bem-sucedidas, como, por exemplo, integrar o inesperado e recontextualizar informações. Adaptar as condições de mudança também é um ponto. Os organismos vivos, eles respondem ativamente a contextos que são dinâmicos e vão incorporando diversidade e resiliência através de uma autorregulação, de uma manutenção dessa integridade mesmo em situações de perturbação na natureza. E a natureza entende e responde ao contexto. Há uma integração com o ambiente e os processos naturais são avançados por conta de ciclos que maximizam essa eficiência e minimizam o desperdício. A natureza, ela pode ser uma fonte de inspiração para o autoconhecimento, sabia? Eu aprendi isso com a biomimética, que é inclusive um dos assuntos que eu abordo aqui no livro. A biomimética permite que a gente observe atentamente a esses padrões e processos na natureza. Isso envolve estudar como os organismos, os ecossistemas, os sistemas naturais funcionam. E no contexto do autoconhecimento, essa etapa se traduz em observar os nossos próprios padrões de pensamento, emoções, comportamento. E esses padrões e esses ciclos na natureza existem, eles governam os sistemas vivos. Por exemplo, as estações do ano, os ciclos de nascimento, de morte, os processos de crescimento e de regeneração. Ao aplicar essa ideia ao autoconhecimento, podemos identificar nossos próprios padrões de comportamento, de emoções e que são recorrentes de vida pessoal. A adaptação à inovação também é um ponto bacana, porque os seres vivos na natureza, eles são altamente adaptáveis e inovadores. Eles vão se ajustando às mudanças no ambiente e desenvolvem soluções criativas para sobreviver. E no contexto do autoconhecimento, isso vai nos lembrando da importância da adaptação e da busca por soluções que são inovadoras para os desafios que a gente tem. Por exemplo, aplicação criativa. Na biomimética, a gente consegue observar a natureza e aplicar de forma criativa para resolver problemas humanos. Da mesma forma, no autoconhecimento, a gente pode aplicar os insights derivados da observação dos nossos próprios padrões de vida de maneira criativa para melhorar nosso bem-estar e crescimento pessoal. A reflexão e o aprendizado, tanto na biomimética quanto no autoconhecimento, eles se integram, porque a reflexão e o aprendizado são contínuos e eles são essenciais. Então a gente deve avaliar nossas experiências, ajustar as nossas abordagens e buscar constantemente esse desenvolvimento pessoal. E a desaceleração, ela nos permite esse contato com os ciclos da vida, com a nossa natureza, que prioriza as nossas funções vitais de maneira eficiente. Observando a natureza, a gente nota que ela completa um ciclo antes de iniciar outro. Isso pode ser replicado concluindo uma tarefa antes de iniciar a próxima. A natureza, ela se ajusta e mantém um foco em suas funções essenciais. Técnicas de mindfulness, por exemplo, podem ser empregadas para melhorar a nossa concentração, a nossa adaptabilidade em tarefas diárias. A natureza não adia suas necessidades essenciais. Definir metas claras, dividir tarefas grandes em partes menores, ajuda a gente a superar a procrastinação. E reservar esse tempo para a renovação pessoal é essencial, assim como a natureza se regenera. E aprender a estabelecer limites também é importante, assim como a natureza também mantém os seus. Enfim,
Você pegou a ideia. Ficar naquela casa na árvore foi uma metáfora muito importante para mim de interconexão e foi onde eu percebi que somos todos parte de algo maior. E como, ao nos enraizarmos, também podemos sustentar uns aos outros. Esses momentos de pausa me trouxeram uma clareza gigante. Longe das distrações, eu consegui estar ali completamente presente, algo que hoje em dia parece cada vez mais raro. Essa presença, com a conexão com o agora, é um presente. E a biomimética, por outro lado, ela nos ensina a olhar para a natureza não apenas como uma fonte de recursos, mas como um modelo, mentor, medida. Ela envolve uma compreensão de sistemas, de processos, de estratégias e a aplicação dessas lições para resolver problemas humanos. Ao estudar a natureza, a gente aprende sobre a sustentabilidade, eficiência, adaptabilidade. E a natureza, com bilhões de anos de evolução, oferece soluções que são testadas, otimizadas e podem inspirar inovações em diversas áreas, engenharia, design. A conexão entre humanidades e biomimética se encontra na busca por uma compreensão mais integrada e sustentável do mundo. Enquanto as humanidades nos permitem refletir sobre a condição humana em nossas interações sociais e culturais, a biomimética encoraja a gente a olhar para o mundo natural como uma fonte de sabedoria e inspiração. Juntas, essas disciplinas, elas expandem a nossa visão sobre o que significa ser humano e como podemos viver de maneira mais harmoniosa com o mundo ao nosso redor. Elas nos incentivam a questionar as práticas, a buscar soluções que sejam ao mesmo tempo inovadoras e alinhadas com os princípios naturais de sustentabilidade e eficiência. Por isso que eu te convido a não apenas aprender sobre a natureza, mas a aprender com a natureza, porque você é ser humano e ser humano é ser natureza. A gente segue esse papo nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!